estarmos aqui reunidos novamente, amém? Deus tem algo muito bacana para falar conosco hoje. Esses dias eu estava compartilhando com alguns irmãos, teve uma sexta-feira, acho que a sexta-feira retrasada, sexta-feira passada o Alexandre pregou, na sexta-feira retrasada, eu estava falando sobre um versículo que é bem conhecido, que é: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E eu descobri que esse versículo, essa palavra, sujeitai-vos a Deus, significa organizar a sua vida debaixo de Deus, debaixo da palavra, segundo o plano de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. E todas as áreas das nossas vidas, né? Então nós somos um ser humano e temos várias áreas. Durante o dia, você pode ser mãe, filha, pai, patrão, empregado, você pode ser pastor, pode ser ovelha. Então nós temos várias facetas, né, papéis que nós temos que, não é representar, é desempenhar durante o dia. E a nossa vida, a gente às vezes vai fazendo o quê? Nós vamos organizando a nossa vida de acordo com o que a gente acha, do que a gente talvez foi ensinado, eu acho que assim é o mais bacana, e a gente vai vivendo a vida dessa forma. Mas chega em determinados momentos da nossa vida, a gente dá umas travadas, por quê? Porque nós estamos organizando a nossa vida não debaixo do Senhor, não segundo a palavra e a vontade do Senhor, mas debaixo do nosso entendimento, daquilo que a gente acha, pensa e raciocina. Por que eu estou falando isso? Porque nessa mesma semana, isso eu descobri quando eu estava gravando os Happy Day. E nessa mesma semana eu descobri um outro versículo. Pastor, você não conhecia? Conhecia. Mas aí quando eu descobri o Novo Testamento foi escrito na língua grega. E o grego e o hebraico, que é o Antigo Testamento, é muito mais rico do que o nosso português. O português brasileiro, o português que veio do latim, o português que veio de Portugal. Então, eu descobri um outro versículo muito bacana, sobre aquele versículo que diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Olha aqui em João, não, como é que chama? Tiago, capítulo 1, verso 22, diz assim: sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porquanto se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, e depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Você vai no espelho, olha, né? Penteia cabelo, quem tem cabelo, faz barba, escova dente, faz maquiagem, faz isso, faz aquilo. Mas logo depois que você sai, como é que está meu rosto? Eu já esqueci até como é que está meu rosto. Aquele que simplesmente ouve a palavra e não coloca essa palavra em prática, ele está falando que é desse jeito. É um cara que olha, contemplou, veio ao culto, ouviu uma mensagem no celular, no WhatsApp, em algum lugar, achou bacana, mas se não colocar a palavra de Deus em prática, 5 minutos depois, você já esqueceu como é que era aquela palavra, esqueceu da feição do seu rosto. Por isso que, às vezes, chega alguém e fala assim: ó, você está com uma sujeira no rosto, ou está com um trem no teu nariz aí, arranca aí que está feio esse negócio aí. Por quê? Porque você não está vendo todas as vezes. Da mesma forma, se você não tiver a palavra de Deus viva e vívida dentro de você, você vai se esquecer dela. Tá, pastor, e aí? O que você descobriu de novo? Essa palavra praticante. Eu fiquei apaixonado nessa palavra. Essa palavra praticante em grego é poietes, ou poietes. E o que significa? É a mesma palavra que vem que é a raiz da palavra poeta. O que é um poeta? O poeta é o autor de uma obra. Amém? Ele é o criador de uma obra. E aquela obra que ele fez, ele não fez essa obra para ficar simplesmente escrita. Essa obra foi feita para ser declamada, para ser falada, para ser cantada, para ser repassada para as pessoas. A palavra praticante aqui nesse versículo e nas outras partes que aparece que é a mesma palavra, significa autor, criador, executor ou produtor. Deus está falando então conosco o quê? Marcelo, eu quero que você produza, eu quero que você execute, eu quero que você crie, eu quero que você seja autor de uma obra na sua vida, segundo a minha vontade, segundo a minha palavra. Ele quer que você e eu participemos de construções das nossas vidas. E o que nós temos feito com as palavras do Senhor?
O tema da mensagem hoje é: o que não está bom? Quando você olha para a tua vida, para as áreas da sua vida, bem, nessa área está até bacana, mas nessa outra não está. E nós, falando de mim, Marcelo, todos nós aqui, nós temos o hábito. Qual que é o hábito primeiro? Não é procurar talvez a solução, mas é talvez arranjar um responsável, um culpado. Nós temos mais facilidade de falar a respeito do problema do que falar da solução para o problema. Concorda comigo? Minha vida está ruim, nossa, meu casamento, nossa, a igreja, nossa, o meu ministério, nossa, minha vida profissional, o dinheiro não dá conta, o dinheiro não chega até no metade do mês, já acabou. Essas coisas que não estão boas na nossa vida, como é que nós estamos lidando com isso? É sobre isso que nós vamos falar. É sobre isso que Deus, mais uma vez, quer falar assim: Marcelo, pelo amor de mim, né? Pelo amor de Deus, Marcelo, vamos, cara. Vamos igreja, vamos povo meu, que eu dei a autoridade, eu dei o poder para vocês, eu compartilhei com vocês o meu poder criador, ou talvez o poder criador, eu que sou o criativo, eu que detenho todo o poder criador, eu estou dentro de você, e eu quero produzir, eu quero executar, eu quero realizar, eu quero fazer algo. Mas para isso, meu filho, eu preciso que você abra sua boca conforme a minha palavra. Que você comece a organizar a sua vida de acordo com a minha palavra. Que você seja um poeta da sua vida. Que você seja o autor de uma obra-prima, que você fale e as pessoas falam: nossa, que obra maravilhosa, que vida bacana que você tem hoje. Por quê? Porque teve um tempo que você dedicou a fazer essa plantação, a fazer essa semeadura, a liberar palavras que não vão voltar vazias. Jesus como Filho, Jesus como Deus. Eu amo esse versículo aqui, João capítulo 5, verso 19, olha o que está escrito. Jesus falando. Se Jesus falou isso, meu amigo, retomando a palavra, explanou Jesus: em verdade, eu vos asseguro que o Filho, que eu, Jesus, eu não faço nada por mim mesmo, ele não pode fazer nada por si mesmo, mas ele somente pode fazer o que ele vê o Pai fazer, pois o que esse fizer, o Filho semelhantemente o faz. Jesus, ele se colocou numa posição assim: o que meu Pai está fazendo, o que meu Pai quer que eu faça, qual que é a orientação do meu Pai, qual que é o desejo do meu Pai. Eu me coloquei na posição de que eu não vou andar na frente, eu vou seguir o meu Pai. Estou falando de Jesus. Eu preciso assumir essa postura. Por isso que nós somos chamados de discípulos. Discípulo é o quê? O seguidor de um mestre, ele é um aprendiz. Jovens aprendizes, nós precisamos ser, sempre querendo aprender mais. E com quem? Esses dias a gente estava conversando, Regiane e Tonhão, a gente estava conversando uma coisa, e assim, depois até eu falei: nossa, é verdade. Hoje, celular, internet, e aí tem na televisão, tem celular, tem tablet, tem tudo quanto é lugar. Hoje, o caminhão de informação que existe, e aí nós precisamos tomar todo o cuidado do mundo. Nós estamos aprendendo de quem? Nós estamos olhando para o Pai, nós estamos olhando para a palavra, ou nós estamos olhando para um cara bacana, um pastor famoso, que diz: vamos fazer isso, e de repente nós estamos seguindo esse cara, seguindo essa mensagem, copiando essa maneira de viver, ou de vestir, ou de se portar, ou disso, ou daquilo. Jesus, ele tinha uma referência: eu vejo o meu Pai fazendo, os meus olhos estão no meu Pai, o que o meu Pai faz, eu faço igual. Eu faço semelhante, eu procuro fazer igual, eu procuro fazer parecido. Isso para mim se tornou assim, o quê? Marcelo, é mais ou menos assim: Marcelo, eu não espero, entendo o que eu vou dizer no contexto. Marcelo, eu não espero nada além de você, eu não espero nada mais de você, Marcelo, que você me siga, que você me veja, que você me ouça, que você faça as mesmas coisas que eu estou fazendo. Jesus disse, né? Aqueles que creem em mim farão as minhas obras e farão obras até maiores. Pastor, que obra então? Faz até uma obra maior? Jesus, enquanto ele estava vivo, ele não salvou ninguém, porque ele precisava morrer e ressuscitar, para conceder vida eterna para as pessoas. Essa obra maior, aprendi isso com o pastor Dave, essa obra maior que nem Jesus fez, porque ele estava vivo, essa obra maior ele repartiu comigo e com você. Você pode levar a salvação para as pessoas. Nós podemos participar dessas coisas todas.
E da onde que surgiu o título, O que não está bom? Da criação de tudo. Então vamos começar lá no início. Há uma terra vazia, sem forma, escura, esburacada, barro para tudo quanto é lado, não tinha sol, não tinha lua, não tinha estrela, não tinha nada. E o que Deus, o Pai, começou a fazer? Ele começou a ser o poeta daquela criação, ele começou a ser o autor daquela obra-prima. Ele começou a escrever um poema, ele começou a declamar um poema, ele começou a executar aquilo que o coração dele desejava. O que não está bom? Eu quero mudar esse trem aí, eu quero fazer um negócio bacana. Vão caminhar sabendo disso? Gênesis capítulo 1, a partir do versículo... Meu irmão, pensa, a terra começou desse jeito, a vida na terra começou desse jeito. O primeiro versículo do primeiro capítulo da Bíblia começa desse jeito. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra, entretanto, era sem forma e vazia. Às vezes você olha para a tua vida, nossa, tem um monte de coisa que não tem forma na minha vida ainda. Tem um monte de vazio, de lacuna na minha vida. Pastor, eu só vejo trevas, não tem esperança, não tem expectativa de coisas boas, a escuridão cobriu o mar que envolvia toda a terra. Às vezes a nossa vida, nós nos deparamos com escuridões, com trevas, nossa, eu não estou vendo nada para frente. Mas tinha uma coisa, o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus, o Pai, o Filho, o Pai, o Espírito, depois vai aparecer o Filho. O Espírito estava ali do lado, esperando uma palavra, esperando algo, para que ele começasse a realizar, para que ele começasse a executar na vida da terra. Lembra que nós fomos formados do pó da terra? Nós somos um pouco dessa terra, nós somos um tipo dessa terra, que talvez esteja algumas áreas sem forma, outras vazias, outras em trevas, mas o Espírito de Deus que hoje habita em nós, ele está mais ou menos assim: Marcelo, fala. Marcelo, me dá um tijolo para eu começar a construir. Marcelo, me dá massa, me dá cimento, me dá brita, me dá ferro. Marcelo, eu quero começar a construir na sua vida, mas eu não posso fazer nada sozinho. Eu preciso que você me dê autorização. Eu preciso que você fale. Eu preciso que você me delegue isso. Olha o que começou a acontecer. Disse Deus: que treva dos infernos vai para o meio do mato, terra e tudo mais. Está escuro? O que não está bom? Está faltando luz. Então, é igualzinho a gente, não é, irmão? Aí tem uma dor, a gente fala mais da dor ou fala da saúde de Cristo em nós? O negócio não está indo para frente, nós falamos o quê? Haja cura, haja libertação, haja riqueza, haja paz, haja luz. Ou falamos dos problemas para nós, para quem está perto? Às vezes a gente encontra alguém que tem dó de nós. Deus, você não tem dó de mim? Não tem não, moço, eu tive compaixão. Dó você não faz nada, compaixão, a Bíblia diz que Ele me amou quando eu ainda era pecador. Ele a si mesmo se entregou por mim. Isso não é dó, isso é compaixão, é mais ou menos assim: Marcelo, eu já fiz, cara. Estava escuro, o que Deus disse? Haja luz. E qual que é o resultado? Houve trevas. Não, houve luz. Aconteceu o que Deus falou. Aí você já está assim: pastor, mas Deus é Deus. Então, você precisa entender que esse Deus que criou o céu e a terra, esse Deus, ele habita dentro de você. O autor da vida, o criador de todas as coisas, ele habita dentro de nós. Paulo chega a dizer: não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo de Deus se move sobre as águas, está dentro de você? Que está igualzinho, o Espírito Santo estava lá, fala que eu crio, fala que eu faço o trem acontecer. Fala que eu estou junto com você nessa parada aí para o negócio mudar, de trevas para a luz. E o que nós temos falado, pelo amor de Jesus Cristo? Continuando. E viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz dia, e chamou noite, e as trevas chamou noite. Então houve então a tarde e a manhã, o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um limite para separá-las entre duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento, o céu, separou as águas estabelecidas abaixo desse limite, das que ficaram por cima, e assim aconteceu.
E Deus ao firmamento deu o nome céu, e a tarde passou e raiou a manhã. Esse foi o segundo dia. Então disse Deus que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. Disse Deus, disse Deus, disse Deus. E Deus deu o nome da terra, parte seca de terra, e a massa das águas que se haviam juntado, ele chamou de mares, e observou tudo isso que era bom. Como é que o ruim virou bom? Ele viu que estava ruim e não deu bola para aquilo que estava ruim. Ele não ficou resmungando, murmurando, arranjando um culpado. Isso está ruim, tá, então eu vou fazer ficar bom. No meu nome, porque eu posso, eu tenho poder, eu sou o cara. Pastor, mas eu não sou, eu sei que você não é, eu também não. Mas nós temos aquele que é dentro de nós. Amém? Isso precisa ser real na nossa vida. E aí você pode estar pensando assim, pastor, mas eu já falei uma semana e não aconteceu nada. Antes da gente continuar, para você já ficar mais tranquilo, coloca para mim, não, a Regiane não, é a Karina. 2 Pedro 3,8. Olha o que está escrito aí. 2 Pedro capítulo 3, verso 8, não se esqueça, não. Contudo, amados, há um princípio que nós não podemos esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pastor, Deus criou tudo, no primeiro dia fez isso, no segundo dia fez isso. Eu entendo o seguinte, que Ele tinha o poder e tem o poder para criar as coisas assim. Mas, se para Ele, se demorou uma semana, ou um mês, ou 500 anos, para que houvesse luz, para que houvesse separação da parte seca da parte molhada, e daí? Vou te falar que para nós é mais comum ir construindo do que as coisas acontecerem assim. Essa igreja aqui demorou 6 meses para ficar pronta do jeito que está. Eu fui um praticante, eu fui um criador, um executor, um produtor, um trabalhador. O que você tem feito na sua vida? Você tem participado disso? Você tem dado tempo para Deus criar as coisas da sua vida, executar na sua vida? Você tem dado ferramenta ou material para o Espírito Santo, para Ele, um dia, uma semana, um mês, para chegar no final desse ano e falar assim, nossa, esse ano, se eu olhar para trás e falar assim, nossa, esse ano foi bacana. Esse ano eu vi Deus operando na minha vida, eu vi coisa acontecendo que não tinha jeito, que não é natural. Não é natural o que aconteceu na minha vida. Eu olho para a minha vida não é natural. Esse ministério, o Sal da Terra, ele não é natural. A igreja, ela não é natural. É um trem esquisito. É um trem que você vê Deus operando e fala assim, Deus, que negócio bacana. Qual que é a minha prática diária? Oração em línguas, confissão de palavra. Hoje de manhã eu cheguei até mais cedinho na igreja, estava tão bacana, quietinho. E fiquei com a mão levantada um tempo, adorando a Deus, confessando, declarando isso. Porque essa palavra já está dentro de mim, já faz uns 10 dias que eu entendi que eu sou o poeta da minha vida. Eu sou o autor da minha vida. Pastor, mas não é Deus? Deus em mim, eu nele, esse trem misturado. Você está entendendo? Essa coisa diferente, esse poder que Ele permitiu que eu tivesse, ou que Ele compartilha comigo. Vamos continuar? Gênesis, depois disse, haja entre as águas um limite para separá-las em 2 partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite, das que ficaram por cima, e assim aconteceu. E Deus deu ao firmamento o nome de céu, e a tarde passou e raiou, e amanhã, esse foi o segundo dia. Então disse, que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar, e assim, a fim de que apareça a parte seca, e assim aconteceu. Deus outorgou o nome terra, a parte seca, e a massa das águas que se haviam juntado, chamou de mares, e observou Deus que tudo isso era bom, continuando. E determinou, e falou, e proferiu, e foi um produtor, um executor, um praticante da palavra. Ele fez a palavra acontecer, que a terra seca, que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação. Pô, eu não estou gostando da terra, eu quero uma graminha, eu quero uma vegetação de tudo quanto é jeito.
Irmão, põe uma coisa na tua cabeça. Eu tenho procurado colocar isso na minha cabeça. Resmungar, murmurar, ou até mesmo achar o culpado da minha vida hoje. Minha vida nessa área não está boa. A culpa é do fulano, do beltrano. Isso não vai resolver. Amém? Nós vamos perder tempo, nós vamos desgastar, nós vamos desperdiçar o nosso tempo e um monte de palavra. E não vai ter resultado positivo nenhum. Deus viu a terra, eu quero grama, então eu vou falar da grama. Deus viu o sol, eu quero céu, eu quero terra, eu quero água. Ele foi falando e as coisas foram acontecendo. Volto a dizer, se foi no instantâneo, porque Ele é Deus, Ele é Criador de todas as coisas, Ele pode fazer isso, ou se demorou um dia, uma semana, um ano, 10 anos, ou 200 anos, ou 900 anos, não importa. O que importa é que a palavra do Senhor não voltou vazia. Amém? O que Ele falou, ela foi igual um bumerangue. E quando ela voltou, você falou o quê? Deus, terra, a terra está ali. Você falou o quê? Água, a água está ali. Você falou o quê? Céu, o céu está lá. Tudo o que Ele foi falando foi acontecendo. Continuando. Que seja coberto com todo tipo de vegetação, plantas que deem semente, árvores cujos frutos produzam sementes conforme suas próprias espécies. E o que Ele falou, aconteceu. O que você fala, você corre o risco de acontecer o que você tem falado. Amém? E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão sementes segundo sua espécie, e árvores que produzem frutos, cujas sementes estavam neles, de acordo com as suas espécies, e observou Deus que isso também era muito bacana. E passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia, e declarou Deus que haja luminares no céu, no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos. E que sejam também luzeiros nos céus para iluminar toda a terra. E o que Deus falou, assim aconteceu. Ontem, hoje é sexta, de quarta para quinta nós entramos aqui no hemisfério sul no outono. É isso, né? No outono. Por quê, pastor? Porque Deus determinou que iam existir mudanças, que iam existir estações. Por que que a laranja, meu irmão, a semente da laranja continua produzindo laranja? Porque Deus falou, vai ser desse jeito. Eu quero desse jeito. Eu quero laranja. E dentro da laranja vai ter semente de laranja. E se você pegar a semente da laranja e replantar ou plantar, essa semente ela vai produzir segundo a espécie dela. Por isso que a teoria do evolucionismo, que é difundida muito ainda nos países de terceiro mundo, nos países que não têm o protestantismo, que não tem a religião evangélica, que não tem Cristo como Senhor, ainda tem toda a aceitação. Eu só acho estranho que o macaco, ele nasceu macaco, depois virou homem. Se pegar um macaco, deixar trancado com uma macaca durante 400 anos, vai continuar gerando macaco. Por quê? Porque Deus determinou assim. É o que eu falo. O único lugar que eu vi, a única coisa que eu vi o macaco virar homem foi quando tinha aquele circo e tinha a monga. Alguém já viu? A monga. Entrava um macaco, aí de repente virava uma mulher. Gente, aquilo é circo. O irmão gostou das coisas. Aquilo é circo. É igual isso. Depois teve uma fase aí que o homem veio do golfinho, né? Gente, mas, aleluia, né? Glória a Deus por todas as coisas. Continuando. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para regular o andamento da noite, e formou também as estrelas. Deus colocou todas essas luzes nos céus, a fim de iluminarem toda a terra, para dirigirem o andamento do dia e da noite, fazerem a separação entre a luz e a escuridão, e observou que isso também era bom. Ele falou, tem mais coisa para arrumar. E passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 4º dia. E diz também Deus, eu quero que as águas estejam cheias de seres vivos, e o céu cheio de passarinho, e debaixo do céu, e assim aconteceu. Dessa forma, Deus criou os grandes animais. Qual forma? Deus viu o ruim e falou o bom. Dessa forma, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, em conformidade com as muitas espécies, e todas as aves também de acordo com as suas espécies. E observou Deus que isso também era bom.
Então Deus os abençoou, declarando: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e que também as aves se multipliquem na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 5º dia. E ele falou: eu quero mais. E disse Deus: que a terra produza seres vivos, segundo as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens, e todos os demais seres viventes da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E o que ele falou, assim aconteceu. E Deus fez, portanto, todas as feras selvagens, segundo as suas espécies, os rebanhos domésticos, conforme suas espécies, répteis e todos os demais seres vivos, cada qual de acordo com a sua espécie, e observou que isso era bom. Então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. E assim houve tarde e amanhã, e esse foi o 6º dia. Pastor, por que você não falou da criação do homem? Porque o homem não foi criado pela palavra. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, façamos, não foi haja homem, mas foi façamos, nós 3 juntos, vamos fazer um homem, a nossa imagem e a semelhança. Tudo o que Deus quis, Ele foi falando, e o que Ele foi falando foi acontecendo. E não esqueça disso que eu estou te falando. Pode ter demorado, pode ter sido instantâneo, como pode ter demorado um tempo. Não significa que foram 7 dias. Podem ter sido em 7.000 anos. Um dia como 1.000 anos. Pode ter sido em 500 anos. Pode ter sido em 700 anos. Pode ter sido em 3.000 anos. O que você e eu precisamos aprender é o seguinte: o que o teu pai está fazendo? Porque Jesus, o que meu pai está fazendo? O que ele estiver fazendo, eu vou fazer. Porque vai dar resultado. Quando você olha para a sua vida, o que não está bom? Quais áreas da sua vida que não estão funcionando de acordo com o plano que Deus certamente preparou para você? Eu sei que tem muito mais para a minha vida ainda. E eu tenho descoberto isso já faz um tempinho. Às vezes esqueço. Às vezes questiono, às vezes sai uma murmuraçãozinha. Estou falando que eu sou o cara também não, meu irmão. Eu estou falando que eu e você, nós não podemos perder tempo. Nós não podemos ficar arrumando culpa ou desculpa para que a nossa vida esteja do jeito que está, para que a nossa vida não esteja boa. E tem gente que fala assim: Deus... Irmão, vocês vão me desculpar uma coisa, tem gente que está em umas coisas esquisitas e fala assim: não, porque Deus sabe de todas as coisas. Como se... O que você quer dizer com isso? A tua vida está um angu, está uma bagunça, Deus sabe que está, e é mais ou menos assim: a tua vida está desse jeito porque Deus quis que ela estivesse assim? Ou, a minha vida está desse jeito, eu sei até que tem um monte, talvez tenha a minha mãozinha ali, mas o dia que Deus quiser mudar, Ele muda. A terra estava vazia, sem forma e em trevas. Deus falou: haja isso, isso e isso. Amém? Nós precisamos de uma vida chamada proativa, de atitude. Não é passividade. Então, o que será que Deus vai fazer? Meu irmão, precisamos caminhar. Segundo, a palavra de Deus fala assim, que nós devemos andar segundo aquilo que nós já aprendemos. Nós já aprendemos uma pancada de coisa, meu irmão. E o que nós temos feito com esses ensinamentos? Estamos praticando? Estamos criando? Estamos executando? Estamos colocando em prática ou estamos vendo a banda passar? Achando que uma hora Deus, faz. E deixa eu te contar uma coisa, Ele já fez. Amém? Ele está esperando agora que eu reaja, que eu tenha atitudes baseadas nas ações dEle, que eu tenha ações baseadas nas ações dEle, que eu olhe para aquilo que Ele já fez, que eu aprenda com Ele e que eu faça semelhante a Ele. E se vai demorar 1 dia, ou 5 dias, ou 1 ano inteiro, e daí? Deixa eu dar uma notícia para você. Esse ano vai passar. Vamos supor que você e eu... Vou falar o meu caso. Eu estou com 40 e quantos anos? Cadê a Thelminha? 6. Praticamente 7. Irmão, vamos supor que eu vou viver 100 anos, 53 anos. Esses 53 anos, eles vão acontecer na minha vida. A questão é como? Qual a qualidade desses 53 anos que me aguardam pela frente?
Esse ano, esse mês de abril que vai começar, a semana que vem que vai começar, o sábado de amanhã, como é que vai ser o meu sábado? Como é que vai ser a minha semana? Como é que vai ser o meu mês de abril? Como é que vai ser o meu restante desse ano? Eu posso ser um autor, um criador, um poeta da minha vida, pegar as palavras do Senhor, pegar a obra consumada de Cristo e começar a falar, ou eu posso ser o cara que vai escutar. Deus está te chamando para ser o poeta, Ele não está te chamando para ser o ouvinte, Ele está te chamando para ser o praticante, e não o ouvinte. Você hoje, você está aqui como ouvinte. Opa, aprendi, vou virar poeta, vou virar praticante, vou virar produtor, criador, executor. Eu vou fazer um trem diferente da minha vida. Irmãos, não vamos perder tempo. Olha esse provérbio aqui, provérbio 18, verso 20, olha o que está escrito. Do fruto da boca o coração se farta. Olha essa segunda parte. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências das suas palavras. O meu corpo, ele é a consequência do que eu tenho falado. A minha vida, ela é consequência do que eu tenho falado. Para você ter uma ideia, para você entender que isso é de verdade. Como que você foi salvo? Você não foi salvo porque você bebia e parou de beber. Você não foi salvo porque você era ruim e agora você é bom. Você foi salvo porque você ouviu falar o que Deus fez por você. Você ouviu falar que Jesus Cristo, Ele morreu por você. Você ouviu falar que Jesus Cristo na cruz, Ele perdoou todos os seus pecados sem você merecer. Você ouviu e você depois fez o quê? Falou. Coloca para mim, Karina, por favor, Romanos 10, 9. Você ouviu e depois você falou. Hoje nós estamos ouvindo como que a terra foi criada. Se nós vamos aceitar isso ou não, cada um faça a sua escolha. Se você vai aceitar o que Cristo fez por você ou não, você vai fazer o teu corpo responsável pelas tuas palavras. Você pode levar a tua vida para o céu, baseado no que Cristo fez, ou você pode levar a tua vida para o inferno, rejeitando o que Cristo fez. Simples assim. Romanos 10, 9, se com a tua boca, você com a tua, eu com a minha. Se você confessar, concordar, a palavra confessar é concordar com o que Deus diz. Se você concordar que Jesus é o Senhor, porque Deus fala que Ele é o Senhor. Se você concordar com Deus que fala que o Filho dele, que Jesus é o Senhor, é o dono, e você crer no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, qual que é o resultado? Serás salvo. Você foi salvo porque você ouviu e você falou, mais nada. Pastor, mas depois eu mudei de vida, meu irmão. Isso é consequência. É o que eu tenho falado, eu quero que você escuta mais uma vez. Eu parar de fazer as bobagens que eu fazia lá atrás, antes de Cristo. Isso não é obra, isso é fruto. Porque o dia que Jesus entrou na minha vida, a Bíblia diz que nós recebemos uma divina semente. A semente de laranja dá laranja. A semente de melancia vai produzir o quê? Melancia. A semente divina vai produzir frutos segundo a sua espécie. Não tem nada de, nossa, lá parou de fazer isso, parou. Não. Por isso que a Bíblia diz, produzir, pois, frutos, não obras, mas frutos dignos de arrependimento. Cristo entrou na sua vida, Jesus entrou na sua vida, então produza frutos. Você vai produzir frutos de acordo com a sua nova natureza. Porque o que Deus disse lá atrás? Que haja semente, então que as árvores produzam frutos. E dentro de cada fruto vai ter uma semente segundo a sua própria espécie. Eu tenho um fruto divino dentro de mim, eu tenho uma semente divina dentro de mim. O normal, o mais natural do mundo, é eu produzir frutos segundo essa nova semente. Por isso que não é obra, é fruto.
Eu não uso droga mais. Uai, grande coisa. Eu não bato mais na minha esposa. Uai, que bom para você e para ela. Mas isso não é qualificação para ir para o céu. Porque se as minhas obras me qualificassem para eu ser salvo, o que Jesus vai fazer, meu amigo? Não precisava dele não, ué. É só ter uma vida um pouquinho melhor. Um pouquinho mais acertadinha. Você quer estar na onde? Daqui um mês, daqui uma semana, daqui um ano, daqui 5 anos? Onde você quer levar teu corpo para onde? Volta aqui, versículo Provérbios, por favor. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. Eu tenho o poder de levar o meu corpo para um lugar bacana ou para um lugar ruim. Não é Deus que determina isso. Se fosse depender só de Deus, era só lugar bom. Mas nós nascemos com o chamado livre-arbítrio. Você decide o que você faz com a sua vida. Você escolhe o que você quer viver. Você escolhe se você quer ir para o céu ou não. Você escolhe se você quer ter uma vida diferenciada ou não. Ele fez tudo para que toda a raça humana seja salva. Eu vim para que tenham vida, zoe em grego, vida eterna, e que vocês tenham uma vida plena, uma vida abundante, uma vida abençoada, uma vida favorecida. Eu já fiz tudo por vocês. Agora vocês escolhem se vocês querem ou não. E a escolha, eu quero. Como? Ouvindo o que ele fez. Que jeito? Falando. E dê tempo. Quando uma semente é plantada, você planta uma sementinha de alface. Quantos dias? 45? Você planta uma semente de milho. 90 ou 120 dias. Você planta uma semente de café. Diz que demora 2 anos. Mas diz que a colheita boa depois é de 3 anos. O que você está plantando? O que você está semeando na sua vida? O que você está querendo colher lá na frente? Eu quero colher café. Então planta café, meu irmão. Pastor, mas demora demais. Então planta chuchu. Não precisa nem com nada. Presta um trem que não presta. Aqui lá. Pastor. Esse dia teve uma irmã que mandou para mim. Falou assim, pastora, mostra para o pastor as qualidades do chuchu. Porque o chuchu é isso. Eu parei na primeira. Falei, não quer saber? Estou andando para o chuchu, dou bicuda no chuchu. Porque todo mundo assim, não, mas chuchu com viradinho de ovo, não. O ovo que é bom, o chuchu não. Não, um suflê de chuchu, deixa só o chuchu pronto, meu irmão. Escuta uma coisa. Por que chuchu está na cerca e ninguém pega? Amém? Pastor. Thelma levantou, aí levantou pastora, nutricionista e esposa, e está vindo na minha direção. Segura ela aí, Alexandre. Deixa passar dele não, que o trem pode zangar para a minha vida hoje. Irmão, você entendeu o exemplo? Deixa eu recuar. Agora já, né, tipo assim, intimidou, já não falo mais do chuchu. O que você quer colher? O que você quer plantar? O que você quer colher? Planta. Fala. Deus queria luz. Então ele falou da luz. Deus queria céu, falou do céu. Queria estrela, falou da estrela. Queria grama, falou da grama. Queria fruto, falou do fruto. Queria um cavalo, falou do cavalo. Queria quem mais? Queria uma baleia, falou da baleia. O que ele queria, ele foi falando. E a gente parece que quer a baleia, mas fala do jumento. A gente quer uma coisa e fala da outra. Nós temos que ser coerentes, meu irmão. Coerente conosco, coerente com o nosso pensamento. E quando o nosso pensamento está alinhado com o pensamento de Deus, moço, aí nós vamos começar a querer o que Ele quer para nós. Aí não tem, como diz o pastor Célio, aí não tem pega mais não. Quando a gente começa a falar para Ele o que a gente quer, quando a gente começa a falar para Ele o que Ele quer nos dar, por isso que a Bíblia diz, por isso que eu já tenho um tempinho que eu parei de orar
Eu já falei isso para vocês. O meu tempo de oração, de relacionamento, de conversa com Deus, resume-se em 80% do meu tempo eu oro em línguas, 19% do meu tempo eu confesso a palavra, porque aí não tem erro. Eu sou curado em nome de Jesus, eu sou enriquecido em nome de Jesus, a igreja é próspera, a igreja é vencedora, a igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecem contra ela. 19% e 1%. Pai, eu estou pensando nisso, eu queria isso, eu gostaria de ter isso, gostaria de fazer isso, mas não faz a minha vontade, faz a sua. Aí é quase que uma oração perfeita, porque a oração em línguas, eu estou orando os planos de Deus para a minha vida. A confissão da palavra está escrita, então não tem jeito de dar errado. E o meu pedido ainda é assim, Deus, meu desejo é esse. Se você tem isso para a minha vida, amém. Se você não tem, eu sei que você não vai fazer, e glória a Deus e aleluia, vamos tocar o barco. Mas eu quero uma vida espiritual, eu quero uma vida sobrenatural, eu quero experimentar umas coisas de Deus, eu quero ouvir Deus, eu quero experimentar de Deus, eu quero ver as coisas acontecendo, eu quero que as lacunas sejam preenchidas, que os vazios sejam preenchidos, que a escuridão se transforme em luz, que aquilo que não tem forma passe a ter forma. E isso eu já entendi, que Deus, você não vai fazer nada. Ele está falando, cara, eu já fiz, eu estou falando para você, você que não vai fazer nada, você não entendeu nada até hoje. Jesus um dia chegou para os discípulos e falou assim, em verdade eu vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que fará aquilo que ele diz, assim será. Ele disse, coloca para mim, Karina, Mateus 11, a partir do 22, eu acho que é o 23. Ele não falou para falar do monte, falar a respeito do monte, falar para todo mundo dos dilemas, dos problemas da sua vida profissional, financeira, do teu casamento, do teu filho, do teu pai, da tua mãe, do governo, do pastor, não. Ele falou, fale para o monte. Olha o que está escrito, Marcos 11, acho que põe o 22, o 23. Pode procurar que tem sim. Parou aí, travou? E com toda certeza eu vos asseguro que se os pastores ungidos, reis e apóstolos, não, qualquer pessoa, ordenar a esse monte, falar para o monte, e não a respeito do monte, mas bater de frente com o monte, some daqui, lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crê que se realizará o que pede, assim será feito. Deus, Ele queria algo, eu quero luz, haja luz, e foi feito. Em Deus não existia dúvida nenhuma. Nós, apesar de termos nascido de novo, o Espírito nosso nasceu de novo, nós ainda temos uma alma e uma carne, nós às vezes ainda somos muito guiados pelos sentidos. Pastor, mas eu estou falando uma coisa, mas eu estou vendo outra. Tá, é normal. A questão é quem que vai prevalecer. Os teus olhos vão te calar ou a tua boca vai fechar os teus olhos? Gostei dessa. Quem que vai prevalecer? O olho está vendo doença e a boca está falando sobre cura. O olho está vendo falta, escassez, necessidade, e a boca está falando de provisão e de riqueza. Quem que vai vencer? Deixa de vir no culto de domingo, não. Cultaço do Senhor de domingo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Sabe, dessa vida espiritual ser fortalecida, dessa vida carnal ser enfraquecida. Para que aí você possa fazer o que você quiser e não mais o que a tua carne e a tua alma querem que você faça. Fantástico. O que você quer? O que não está bom? O que está faltando? Se a Bíblia diz, o Senhor é o meu pastor, várias traduções, eu não tenho falta de nada. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Se a Bíblia diz que Ele é o pastor e não existe falta, pastor, então você está falando de um evangelho que você nunca vai ter problema. Não, meu irmão, é exatamente na falta que você vai conhecer Deus.
Exatamente nos vales que você vai conhecer o poder de Deus. Paulo disse assim, Paulo falou assim, eu estou com um problema na minha carne, eu estou com um espinho aqui, Deus, arranca esse espinho, Deus, arranca esse espinho, Deus, eu não aguento mais isso na minha vida. Deus falou assim, a minha graça te basta. Aí Paulo pegou e falou assim, o que é minha graça te basta, pastor? O que eu fiz na cruz por você é suficiente para você lidar com esse problema até o ponto de você ficar livre dessa situação. Porque ele falou assim, porque o meu poder, Deus falando, ele se manifesta, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí Paulo falou assim, então eu vou me gloriar, então quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Ele falou assim, porque aonde existe necessidade, aí vem a provisão do Senhor. E depois que você vê a provisão de Deus acontecendo na sua vida, em qualquer área, você fala, agora eu já sei como é que funciona. Amém? Eu estou fraco, aí vem o poder de Deus e se manifesta. Aí mais ou menos assim, vem tempestade para você ver. Aí levanta um problema em nome de Jesus. Eu já sei como é que funciona. Amém? Nós precisamos disso. Nós precisamos usar essas fraquezas, essas lacunas, essas escuridões, esses vazios, essas coisas sem forma na minha vida e mudar a situação. Não ficar cruzando o braço. Não ficar, ai Deus. É Paulo, Deus arranca, não arrancou, então Deus como é que faz? Vamos fazer junto? Vamos praticar a palavra? Vamos ser autor da nossa vida? Vamos criar na nossa vida? Vamos! Estou com você para criar, Marcelo. Eu estou com você para transformar a sua vida. Eu estou com você para o trem arrepiar. Vamos! Estamos junto e misturado. E vamos botar o pau para quebrar aqui, vamos arrebentar com tudo. Vamos, estou junto com você para isso. Deus não está comigo, Deus não está com você para ficar vendo a banda passar, não. Vamos entrar lá, vamos fazer um barulho. Está no ritmo ou não, se vira. Vamos fazer barulho. Vamos fazer o negócio acontecer. Amém? Coloque-se de pé. Temos um Deus, temos um Pai, temos um Filho. Temos o Espírito dentro de nós, sobre nós, dentro de nós, movendo a nossa vida. Precisamos fazer diferença nessa terra. As pessoas estão olhando para a sua vida, esperando ver uns trens esquisitos. As pessoas estão olhando para mim, esperando ver Deus agir. Eu não posso frustrá-las. Eu sou um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Somos filhos de um Pai. Temos um Pai. E o que o nosso Pai está fazendo? Como é que o Pai fez? Ele fez falando. Ele trouxe a existência. Hebreus 11:3. O que está escrito aí? Que pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. E aquilo que pode ser visto, terra, água, passarinho, sol, lua, estrela, foi produzido a partir daquilo que não se vê. Ele não estava vendo ainda, mas já está dentro da cabeça dele. Então ele começou, vem, sol vem, lua vem, estrela vem, águas. Amém? Ele foi um poeta, ele foi um criador, ele foi um executor de tudo. Eu desejo isso para a sua vida. Que você revolucione a sua vida, que você faça diferença, na onde você estiver, que façamos diferença, que o reino de Deus, o jeito de Deus viver, o jeito de Deus manifestar realmente seja implantado nessa terra e depois nessa terra.